Jai Hare Krishna, muito bem-vindo a todos. Estamos aqui reunidos para mais uma live com o Gurudeva. A live ela é no formato perguntas e respostas, então vocês podem fazer perguntas relacionadas a autoconhecimento, meditação, Bhakti Yoga, sobre a própria prática, e a gente vai respondendo uma a uma, Gurudeva. Então, sejam todos muito bem-vindos. Jai Hare Krishna, Jai Om Vishnupada, Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj aqui. Sim, tem uma pergunta? Aumentar a força de vontade interior devocional. A primeira pergunta que realizaram é como aumentar a força de vontade interior devocional. Jai. Bom, a força de vontade ela está muito relacionada com a nossa motivação. Se você não tiver motivação para praticar a vida espiritual, você não vai ter força de vontade, né? Eu acho que é mais você cultivando o ideal, né? Se o ideal ele é superior, né? Você vai ter muita força de vontade para praticar a sua vida espiritual. Claro que é uma coisa interna, né? Assim que vem de dentro para fora. Entretanto, sempre que a gente puder, a gente deve ter associação. Né? A satsanga ela é muito importante, né? Por isso nesse verso é famoso, né? Sadhusanga, Sadhusanga, Sarva Shastra Koya, Lavamatra, Sadhusanga, Sarva Siddhi Roy. Diz que somente um momento, né, de associação você pode conseguir todas as perfeições, né, na vida espiritual. E esse momento é o momento onde você virou a chavinha, onde você realmente consegue, né, uma motivação. E essa motivação vai te levar para a prática, né? Porque se a gente não tem uma motivação, a gente acaba negligenciando a nossa prática, né? Isso vai aos poucos, né, vai diminuindo. Então por isso a sadhusanga ela é essencial, né? Então todo mundo deveria ter pelo menos um período aí, né, de onde você possa se associar. Isso, bom, os Shastras dizem, né, que pelo menos, sei lá, de 4 em 4 meses você deveria, é mais ou menos isso, você deveria buscar associação. Ou seja, que sei lá, pelo menos umas 2 vezes ao ano, ou 3 vezes ao ano, ou uma vez ao ano, pelo menos você tem que estar com os devotos, né? Você tem que estar aí num festival, sei lá, bom, se você consegue ir lá na Índia, em Kartika Vrata, é para isso, é para você realmente ter sadhusanga. Você vai no festival, igual aqui, agora nós estamos realizando um festival em Vrindabhumi, né? Então as pessoas vieram e elas estão aumentando a sua força de vontade devido a sadhusanga, ou seja, elas estão ganhando entusiasmo, né, para praticar a vida espiritual. Porque sem entusiasmo você não vai praticar a vida espiritual. E o entusiasmo ele se relaciona muito com o quê? Com o Shraddha, com a fé. Então você precisa ter fé, você precisa acreditar naquilo que você faz, você precisa realmente buscar, né, uma nova direção, mudar o seu ponto de vista interno, né? Isso é aumentar a sua motivação interior, o seu desejo interior de praticar bhajana, né? Praticar o serviço interno, né? Porque, claro, por exemplo, quando você pratica o canto do Santo Nome, né, é só você e Krishna, não tem ninguém olhando, não tem, é diferente, né? Por exemplo, quando a gente constrói algo, né, ou quando a gente está pregando, né, se você está pregando, está falando de Krishna, você tem uma motivação, as pessoas estão ouvindo, né, ou você constrói um templo, você tem uma motivação porque é algo material ainda, né? Então você olha a obra final, né, ou como vai ficar a obra final, isso te motiva muito, né? Estou falando a nível de espiritualidade, né? Agora, quando você está cantando o Santo Nome, né, quem está te observando é só Krishna, né? Então é uma coisa para você mesmo. Você vai cantar o Santo Nome e você vai ver que ninguém vai estar ali, parabéns, Krishna está batendo palma, ou seja, você não tem, claro, de repente vem um elogio aí de um sannyasi, vem um elogio de um guru, né? Tudo bem. Só que isso não significa que você se motivou de uma maneira correta, né? Então precisa vir essa motivação interna para você continuar praticando vida espiritual. E isso está relacionado ao ideal que você está cultivando. Se você não cultiva um ideal elevado, você não vai ter a motivação adequada, né?
Então, tudo na vida é assim, né? Na vida material, por exemplo, você pode ficar, sei lá, 6, 8 horas estudando para passar num concurso porque você tem motivação para isso, né? Então você sentou ali e se dedica a estudar, estudar, estudar. E tudo e assim é, se a gente não se dedica no nosso relacionamento, no nosso casamento, a coisa não vai funcionar. Então é a motivação, criar os filhos, ter uma casa, prosperar, enfim, tudo é motivação. E na vida espiritual, como eu digo, a motivação é interna e você é mais difícil nesse sentido, né? É coisa muito sutil, você não percebe muito, porque pode demorar muitos anos para você eliminar os seus anartas, né? Nama Sankirtana Sarvanarta Nasha, né? Imagina, Sarva Shubhodaya Krishna primeiro Lassa. Você, para eliminar todos os anartas, né? E aí o verso fala que você elimina através, né, do canto do santo nome, né? Cantando o santo nome você vai eliminar os anartas, né? E todos os anartas vão embora, mas isso vai ser nista, né? E mesmo assim, tem os anartas que você cria com o próprio Bhakti, né? Então o anarta, que é uma coisa desfavorável, que realmente atrapalha a nossa vida espiritual, ele vai ser eliminado, tudo bem, mas você tem o que? O verso diz, você vai desenvolver o prema, você vai desenvolver o amor por Deus. Porque, por exemplo, se você elimina os anartas, né? Tipo assim, é como tirar você da cadeia. Ah, se tirei você da cadeia, você ficou feliz, né? Por exemplo, de repente você não está sofrendo mais com o seu karma, você não está... a luxúria não bate mais forte, a ira não te pega, a cobiça já foi embora, tudo bem. Mas precisa mais, ou seja, você precisa realmente de retirar. Além de retirar os anartas, você precisa do prema, você precisa do amor puro por Deus, né? E isso só vai vir nas etapas, claro, prema, você tem que passar por Nishta, Rucha, Shakti, Bhava e depois prema. Então é uma coisa que vai demorar. Então talvez as pessoas não tenham tanta motivação assim, não é verdade? Porque você está cantando e você canta, né? Como se diz, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É uma coisa assim. Você está rezando e só os problemas estão incrementando, né? Então, como se explica, né? Você está numa floresta, como que a gente está numa floresta e está cheio de bichos, né? Eu falo para o pessoal, aqui tem onça, tem macaco, tem jaguatirica, tem capivara, tem um monte de coisa, mas você não vê nada. A gente dá uma andada aqui, a gente não vê nada. Mas se eu boto fogo na floresta, os bichos começam a aparecer, assim. Então, se você bota o fogo aí no seu coração, que é o canto, é o Nama Sankirtan, então os bichos vão aparecer. E isso pode até te desmotivar, você fica meio desmotivado com isso, porque, poxa, eu estou cantando e a coisa só piora, né? Mas não, aí você tem que entender que faz parte do processo, que os obstáculos eles estão aqui, você precisa enfrentar isso. Isso também é um tipo de motivação para você seguir adiante, né? Então, resumindo, é difícil você perceber, né, o seu avanço interno, muito difícil, né, porque vai demorar muito, né? Mas só de você já mudar os seus hábitos, né, você já não come mais carne, você já não se intoxica mais, então isso já é grande, isso é muito bom, né? Pela associação você conseguiu isso, então acreditar que pela associação também você vai conseguir a meta última da vida, que é o Prema Bhakti. Agora, demora, com certeza demora, né? Jai Hare Krishna, muito obrigada. A pergunta da Flávia Moraes é assim: um casal que não pode ter filhos pode servir a Krishna como casal mesmo assim? Ou a vida de casal necessariamente deve ter filhos? Sim, teoricamente, né, assim, a vida de casal, você deve ter filhos, né? A vida de casado é para ter filhos, assim, teoricamente é assim, né? Mas a gente vê nos exemplos dos Shastras, né, que muitos casais não podiam ter filhos, né? Mesmo Vrishabhanu, né, e Kirtida, que são os pais, né, de Srimati Radharani, né, eles não conseguiam ter filhos, assim, não conseguiam. Até que Vrishabhanu fez muita austeridade, né, ficou lá num pé, só sobre um pé nessa asa, né, nessa postura da árvore, né, e ficou fazendo muita meditação até que para Kali, né, para Kalimata, né, para Katayani, perdão, que é uma forma de Kali também, Katayani Devi. E até que ela falou, olha, você vai lá e você toma Harinama, você se inicia, né? Ele se iniciou, e depois aí ele conseguiu ter Radharani como filha, né? A gente vê no caso de Yashoda e Nanda Maharaj, também eles não podiam ter filho, então praticaram austeridades, enfim, no momento Krishna apareceu. A gente vê o caso da Sarata, né?
também com suas esposas, ele não podia ter filhos, né? Então por que é importante o filho na cultura védica, assim? Por que o filho é importante, né? O filho é importante, basicamente muito importante, para ele fazer a cerimônia de Shraddha, né? Ou seja, a cerimônia, os ritos, né? Funerários, né? Ou seja, que você, quando abandona o corpo, você precisa ter aí como os seus descendentes que vão fazer uma cerimônia, né? Enfim, vão cantar mantras, e para realmente ajudar você em um local onde você possa estar depois da morte, uma coisa assim. Então por isso é super importante. Então é falar, o casamento sem filhos é um deserto, assim. Mas não que você não consiga servir Krishna, né? Se você canta o Mahamantra Hare Krishna, você não precisa nada disso. Quem canta o Mahamantra Hare Krishna não precisa ter essa fé, né, em Shraddha. Isso é até errado, né? Por exemplo, você vai e você vai fazer uma Shraddha, né? Você vai fazer uma cerimônia de fogo para os seus antepassados. E se você já canta o santo nome, você não precisa disso. Isso é como uma coisa que pode ser negligenciada, né? Vishwanath Chakravarti ele explica isso, né, no Bhakti Samhita assim. Agora, claro, você pode até fazer para que as pessoas não percam a fé nisso. Isso é bom também, porque é muito bom você ter agradecimento, né, com as pessoas que geraram você. Essa é a ideia. Então essa é a ideia do casamento com filhos. Basicamente é isso, né? Agora, claro, por exemplo, a gente não está numa cultura védica, a gente não sabe fazer cerimônia de Shraddha, então você não tem filhos. E como você não pode servir Cristo? Pode. O propósito da vida familiar, ou seja, um ajudando o outro, né? Então é como uma amizade, né? O casamento, a gente vê o casamento como uma espécie de amizade. Claro, no início tem toda aquela paixão, aquela coisa toda, mas depois o casamento só vai perdurar se ele se mantém baseado na amizade. Então você tem uma amizade, né? E essa amizade faz com que seu relacionamento perdure. Então, se você coloca Krishna no centro, né? E vocês são amigos no sentido, não podem ter filho por alguma coisa, sei lá. Então, e não querem adotar, né, também, que adotar também é uma opção. Bom, não sei. Claro, você já vai pegando o karma, né, assim, de outras pessoas, mas, enfim, é uma coisa que o santo nome também vai mudar isso também. Então, uma pessoa não pode ter filho, aí ela adota os filhos, crianças, e aí você não sabe, né, porque, por exemplo, na hora da concepção, na hora do intercurso sexual, a sua consciência vai chamar uma alma, assim as escrituras falam, né? Que você vai chamar uma alma determinada que vai entrar ali, né? No espermatozoide, depois aí no óvulo, vai ficar ali. É mais ou menos isso, né, que acontece. A energia, né? Que eu digo assim, a gente vai pensar assim que a energia é o momento que você, por exemplo, se você faz sexo para ter para ter um filho consciente de Cristo, a possibilidade, a probabilidade de uma alma mais, né, avançada é melhor, né, maior, né? Você faz sexo assim para ter filho com a consciência muito, ou seja, se você faz sexo, sei lá, e de repente sai o filho, você não tem nenhuma consciência, você é uma pessoa que não tem conexão com Cristo, aí a gente não sabe a pessoa que vai chegar aí, mas nós também chegamos mais ou menos, a maioria, sei lá, 99% dos devotos do Ocidente que conhecem a consciência de Cristo, os pais não fizeram, né, o samskara, né, o samskara adequado para isso. Mas a gente está aqui, a gente está praticando. Por quê? Porque eu tenho um sukriti de outra vida, né, e a gente se conectou com os devotos e a gente está praticando. Então isso também não tem muito. Então, se uma criança adotada, né, na família, ela recebe a associação desde criança, ótimo, provavelmente ela vai ser um devoto, uma devota, né? Agora, de repente não querem ter filhos, assim, tipo assim, né? Não queremos ter filhos e queremos servir Cristo. Pode também. Por quê? Porque se você serve Cristo como? Cantando o Santo Nome, né? Então aí você tem que ver o lado positivo da coisa. A gente não tem filho, então a gente está mais assim livre, em certo sentido, né? Porque os filhos nos prendem muito, de certa maneira uma prisão que você fica, né? Assim, prisão no bom sentido, né? Onde você fica como assim, preso, né? Ao cuidar das crianças, né? Então você, eu quero viajar para um festival, tem que levar a criança. Essa criança não pode, então você não pode viajar para o festival. Quero ir para a Índia, então tem que levar a criança. Então é uma coisa assim, né? Então, às vezes pode atrapalhar um pouquinho isso, mas nada que você não consiga se acertar, na verdade.
Agora, não posso ter filho, não quero ter filho, ou não quero ter filho, sei lá, uma coisa assim. Posso servir Cristo? Pode, cantando o Santo Nome, tendo a deidade, fazendo doações para o templo. Isso também está servindo Cristo, um casal que está servindo Cristo. E como eu digo, um ajudando o outro, com amizade, né? Cristo no centro e você cultivando essa amizade, né? Você tem um companheiro, uma companheira, você sabe o sangue, se os dois são devotos, né? Então eu não vejo nenhum problema, né, assim, em não ter filhos, no sentido, eu estou falando que não estou falando que não vamos ter filho mais, vamos só cantar Hare Krishna, não é isso que eu estou falando, não. Estou falando que por algum motivo, né, sei lá, exceção, você não quer ter filho, tudo bem que quer fazer, né? Ou você não pode ter filho, né? Tudo bem. Então você segue a vida assim praticando. O importante é cantar o Santo Nome, né? Agora, via de regra, o casamento é para ter filho. Ou seja, essa é a função, uma das funções do casamento é ter filho. Filhos, de que tipo de filhos, né? Filhos conscientes de Cristo. Então, por exemplo, se cada casal tivesse 6, 10 filhos, imagina, a pregação ia crescer muito, não é verdade? Então, você conhece 5, 6, 7, 8 devotos aqui na fazenda, sei lá, e cada um, né, tem 10 filhos, são 80 devotos que a gente tem, imagina? É uma coisa incrível, né? A gente pode pensar assim, um bom pensamento, né? Mas você vai lá e convencer os casais, você tem que ter 8 filhos, eu tenho 10 filhos aqui, não, vai ser difícil, a gente entende, né? Os tempos mudaram, né? A nossa cultura é diferente também, né? Mas a gente vê aí, né, os nossos vizinhos aí, bom, hoje em dia diminuiu o número de filhos, com certeza, né? Mas a vizinha nossa, ela teve 15 filhos, né? 15 filhos, né? Ela já abandonou o corpo, né? Teve 15 filhos, e assim né? A outra lá teve 10, 12, hoje em dia que você tem 2, né? Tem um, né? Então tá. Ou não tem nenhum, tudo bem, é uma coisa assim. Mas o Mahamanta, ele é superior a tudo isso, né? Então você pode cantar o Santo Nome, pode ler a Deidade, pode ler o Bhagavata. Então, nas angas do Bhakti, não tá, né? Ter filho, né? Isso não tem. Você não vê, você vê Shravana, Kirtana, Vishnu, Smara, né, Padaseva, etc. Mas não tem que ter filho, mas é importante sim, assim, para um casamento ter filho. Se não consegue, ou não quer por motivo, sei lá, que eu desconheço, é cantar o Santo Nome e um ajudando o outro para levar a vida espiritual juntos, né? Hare Krishna. A pergunta do Júpiter Vieira, ele pergunta como funciona o karma familiar. Sinto que estou aqui trabalhando em mais karmas que os meus próprios. Não, na realidade, a família é um karma, né? Você é um karma, né? Como os padres do Bibu do Bodhanga Chamaraj, ele gosta de falar. Quando você está sozinho, né? Você tem um problema, né? Assim, se você casa com uma pessoa, você já tem outro problema. E se você tem um filho, 2, 3, 4 filhos, são mais problemas. Então, quanto mais filhos você tiver, mais problemas você vai ter. Isso é o karma, né? Aí você fala, mas então eu vou ser sannyasi. Então vai ser sannyasi, né? Vai ser renunciante para ver se é fácil. Não é fácil. Um sannyasi, não é que o sannyasi não tenha problemas. Ele tem problema também. Ele tem muito problema. Ele tem, só que os problemas dele são diferentes de um chefe de família, né? Então, ser chefe de família significa você seguir um dharma. Você tem um dharma para seguir. Você não pode falar, não, agora esse problema e ver o problema como uma coisa ruim. Não, você é chefe de família para resolver problemas, né? É como, por exemplo, né, você tem um carro, né? Aí você tem um carro e você tem problema com o carro, para começar com um mecânico, né? Você tem um mecânico e esse mecânico ele vai te dar problema, com certeza. Ah, não, mas eu confio nesse mecânico. Tudo bem, pode confiar, mas é um ser humano. O ser humano tem os defeitos inerentes a ser ser humano, né? Que é como tem a tendência a enganar, a cometer erros, né? Assim, então quem tem carro sabe o que eu estou falando. Você vai no mecânico, não deu certo, você vai em outro, você é enganado, enfim, troca uma peça que não era para trocar, é assim. Aí você fala assim, então eu não quero ter carro, então. Aí você não tem problema. Se você não tem carro, você não tem nenhum problema, então vai andar a pé. Mas aí você tem um problema também. Você tem que caminhar, você tem que pegar um ônibus, você tem um Uber. É diferente, entende? Então você tem que escolher isso, né? Assim, uma maneira de ter menos problemas possível. E a vida familiar é uma maneira muito natural da gente crescer, sobreviver. A sociedade está baseada aí na família, né? Essa é a coisa. Pensar se ninguém quisesse casar mais. E é o que acontece muitas vezes, né, hoje em dia, né? A gente está até falando, outra pergunta, é que alguns casais não querem ter filhos, assim, prefere ter cachorro, né? Então você tem um cachorro e não tem filho.
Então até o pessoal brinca aí que hoje em dia, se você vê uma grávida na rua, você tira uma selfie com ela, porque já é uma raridade você ver uma grávida na rua, né? Porque as mulheres não querem se engravidar, porque elas trabalham, né? Elas querem viajar, elas querem fazer coisas né, que antes elas não faziam, é uma coisa assim, né? Elas querem estudar mais, sei lá. Aí você fala, mas isso é culpa sei lá, do feminismo. Não, não é nada disso, eu acho. Acho que tudo bem, você pode até botar a culpa em alguma coisa, que a gente sempre tem a tendência de botar a culpa nas coisas, mas é a nossa sociedade hoje em dia, não é assim. Então as mulheres, elas não querem ter tanto filhos, a gente tem que dar essa liberdade também. Mas é no sentido que quando você entende, né, a importância da família como núcleo, né, social, religioso, que imagina, vamos supor, nasce numa religião, sei lá, a gente é Hare Krishna, coisa assim. Aí se todos os casais Hare Krishna não querem ter mais filhos, aí acabou. O relacionamento vai acabar, né? Vai acabar, porque, né, a gente não quer ter filho, não é verdade? Então a família é muito importante. E naturalmente a gente tem a nossa natureza é mais doméstica, familiar, né? Não é, como eu falei, você vai ser um renunciante. Ser um renunciante significa, sei lá, viver numa floresta, viver numa caverna, né? É mais ou menos isso a ideia. Você não precisa viver numa floresta nem numa caverna. Hoje em dia não tem nenhum saneamento. Bom, na nossa linha, que vai viver na caverna, na floresta, não existe, né? Isso é mais para linhas assim, mayavadis, ascetas, né, os tiags, assim, pessoas assim, muito, né, muito austeras, que estão para a floresta, isso sim. Mas normalmente você vai viver num tempo, ainda você vai estar sozinho, então você pode pensar assim, então quem vai cuidar de mim, né, quando eu ficar velhinho, quem vai cuidar de mim, né? Quem vai me levar ao médico, quem vai... Então um sannyasi não pode pensar nisso, né? Imagina, ele tem problema também, né? E agora, já a família, a vida familiar, significa resolver problemas. E você tem que estar feliz com os problemas, né? Quanto mais problemas você tiver, é melhor, mais você se ocupar. Então você pensa o quê? A minha esposa, os meus filhos, que são, eles criam problemas para mim, então eu vou ter que realmente cuidar deles e resolver esses problemas para que eles possam, né, se tornarem conscientes de Krishna, para que eles possam cantar o santo nome, né? Então, eu vou coletar fundos, vou coletar Lakshmi para que eles possam, né, comer, eles possam dormir, se proteger. Então, são as metas da vida, né? Artha, Kama, Moksha, Artha, Kama, Dharma, né? Artha, Kama, mais ou menos nesse sentido, né? Que você realmente se protege, você tem um certo conforto, um certo desfrute, né? E é um problema também, né? Se você não quer ter... O Bhagavad Gita, ele fala, né? De Sansparshana Jambogha Dukkha Dvana Evate Adiante Vantakonteya Nateshu Ramate Buddha. Nateshu Ramate Buddha significa a pessoa inteligente, ela não vai querer desfrutar, né? Então, por quê? Porque é uma fonte de problemas. Se você quer desfrutar, você vai ter problemas, entende? É assim. Você quer ter um carro, você vai ter problemas. Você quer comer muito açúcar, você vai ter problemas. Aqui, talvez um lá não tem problema, ele come muito açúcar, não tem nenhum problema, Maharaj. Sim, mas é uma exceção, entende? Eu quero comer coisa só gordurosa, gordura, e não tenho problema com colesterol. Exceção. Geralmente as pessoas, é a doença que mais mata no mundo, é o coração, ou seja, o coração, depois o câncer. E essas duas doenças, né, o câncer, o coração e o câncer, são geralmente, assim, sei lá, 80%, né, 90% por hábitos alimentares, entende? Então, por exemplo, ser vegetariano já é um grande avanço, entende? É muito bom. Mas ainda assim, você não, eu não quero largar o queijo, né? Quero comer queijo todo dia, manteiga, sei lá. Você vai ter problema também. Ou seja, as suas artérias vão entupir. Essa ideia, não, a minha não entope, tudo bem, ótimo. Vai ser exceção. Pega, sei lá, o seu Agni, bota no altar e vamos adorar ele, né? Mas a maioria das pessoas vão ter problema com isso, com entupimento das artérias, né? Mas você quer comer, você vai ter problema. Eu quero ter carro, como eu falei, você vai ter problema, né? O pneu furou, você vai no mecânico. E aí na vida familiar é assim, a gente precisa resolver os problemas, não ter medo de enfrentar os problemas, né? Vida espiritual também é cheia de problemas. Ninguém falou para você, porque tem uma propaganda, cante, seja feliz. Já viu essa propaganda? Isso é como propaganda enganosa, assim, né? Que te falam isso no início, né? Você canta e você vai ser feliz. Isso é foi propaganda enganosa, porque não é assim não. Porque você precisa correr atrás, você precisa se render, né? Imagina.
Então, se você não se rende, você não vai. Se você não trabalha no plano de Sharanagata, no plano da rendição, você não vai conseguir a meta última da vida, nunca. Então, tem que se render. E se render é um problema. Né? Anukulyasha, Shankalpaha, Pratikulyasha, Varjana. Aí está o problema. Significa que você precisa rejeitar as coisas que são desfavoráveis à vida espiritual. E você precisa aceitar as coisas que são favoráveis à vida espiritual. Isso já é um grande problema. Você não pode comer tudo aquilo que você quer comer. Você entra no mercado, você não pode chegar lá e pegar um sorvete, tomar um sorvete. Não pode. Por quê? Porque, sei lá, porque vai perder a vida espiritual? Não vai, mas vai te atrapalhar. Comer qualquer coisa, se você comer comida prachada, você tem que fazer o seu sorvete, entende o que eu estou falando? Não é que você é obrigado a não tomar sorvete. Toma sorvete, mas faça o seu sorvete, é muito melhor. Mas você vai lá no restaurante e come comida que foi feita por pessoas que não estão praticando vida espiritual, tem uma consciência mundana, que vão transmitir essa energia para a sua comida. E praticar yoga, bhakti yoga nesse caso, que já é difícil, que já tem muito problema. Se você come comida feita por pessoas materialistas, você vai ter problemas, entende? Então não tem jeito de escapar disso. Então é isso. Você tem como a Satsanga Tyagi, Vaishnavacharya, Trisanga Cassado, Krishna Bhaktara. Você tem que evitar. O que é o comportamento do Vaishnava? Evitar a má associação. Se você está com pessoas que são materialistas, sensualistas, que falam muita besteira, sei lá, uma coisa assim, você vai ter problema também, né? Imagina, na sua mente vão entrar coisas assim estranhas, né? Então, a vida é resolver problemas. E a vida familiar é mais um problema. Então a gente não tem que se desesperar com isso, né? A próxima pergunta da Flávia é se o senhor poderia falar, por gentileza, sobre quem é a Suprema Personalidade de Deus. A Suprema Personalidade de Deus é Krishna, né? Então Krishna, ele é a Suprema Personalidade de Deus, né? Ele tem uma forma, é a forma humana, né? Então Krishna, ele tem 2 braços, né? Ele tem uma pena de pavão, ele toca uma flauta, né? Ele tem amigos, ele tem namoradas, né? Ele tem pai, ele tem mãe, né? Isso é Krishna, né? Quando a gente pensa num Deus, né? A gente pensa, o que é Deus, né? Aí você pode pensar numa coisa assim muito, muito abstrata, numa energia, né? E isso também é Deus. Deus é uma energia também, né? A gente não está falando que Deus não é uma energia. Ele tem o seu aspecto. O Brahman é um aspecto energético de Deus que invade, né? Todos os aspectos da matéria, né? Enfim, a gente vê a manifestação da natureza como como Deus. A gente pode ver Deus na manifestação da natureza. Por exemplo, você vai pegar os povos assim, sei lá, indígenas, né? Ancestrais, assim, sei lá. E você vai ver o que? Eles adoravam a lua, né? Adoravam o sol, né? Tupã, não sei mais o que, a terra, Bhumi, né? Mãe Terra. Isso é uma forma de se conectar com Deus também. Claro, você está numa aldeia, você está no meio do mato, sei lá, no meio da selva amazônica, onde você nunca teve uma Bíblia, não chegou a Bhagavad Gita, não chegou ao Corão, não chegou nada lá. E aí, você acha que eles não vão se conectar com Deus? Eles se conectam com Deus, sim. Então eles vão ver a chuva, né? Quando chove, né? Choveu, aí cresceu a plantação deles, cresceu a mandioca, sei lá. Aí eles começar a fazer uma adoração para. Aí quando não chove, eles vão fazer uma adoração para chover. É Deus que está aí também. Deus é um sentimento, é fé, né? Agora Krishna é a Suprema Personalidade de Deus, ou seja, isso é a Suprema, ou seja, é o Deus original. A gente pode pensar assim que Krishna ele é a fonte de todas as outras manifestações divinas, né? Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate it mata bhajante mam buddhabhavasamavitaha. Então o Bhagavad Gita ele fala, eu sou a fonte, né, de todos os mundos materiais e espirituais, tudo emana de mim, né? Todas as coisas estão emanando de mim. Se você entende isso, Krishna fala, você já pode me prestar serviço amoroso, você pode ter uma relação amorosa comigo, se você realmente entende isso. Não só entende, mas se você realmente coloca isso na sua vida, né? Então, quando a gente vê Krishna como a Suprema Personalidade de Deus, né? Quando a gente vê os passatempos de Krishna, né? Então ele fala, ele se diz que ele é Adhyata, ou seja, o não nascido. Então, mas ele nasce. Então ele é não nascido, mas ele nasce. Isso é como uma certa contradição, mas a nossa filosofia está cheia de contradições, né? Por isso a tinta é Beda Tattva.
Então você é igual e ao mesmo tempo diferente. Isso é incompreensível. Entender que Deus não nasce, ou seja, ele não tem nascimento, mas ele nasce. Então no Aprakrita Lila, perdão, no Prakrita Lila, no Lila manifesto, né, ou seja, onde Krishna se manifesta, ele nasce, né? Só que não é um nascimento comum, claro, não é, mas ele tem uma mãe, então ele brinca, né? Aí se fala, né? Deus ele é muito poderoso, né? Ele é tão poderoso, tão poderoso que ele quer brincar. Ele não quer fazer nada, né? Tem uma história que se conta, né, na Primeira Guerra Mundial, né, que foi 1914, 1918, uma coisa assim. Teve um aviador inglês, né, um soldado inglês lá, ele estava no seu avião, né, e guerreando, enfim. No momento ele foi avariado, e ele foi caindo, e claro, ele se ejetou, né, saltou de paraquedas. Mas ele ia cair em fonte, ele não sabia, ele estava entre Inglaterra e Alemanha, sei lá, entre França e Alemanha, não sei, uma coisa assim. Eu sei que ele estava com muito medo de cair, claro, né, no território inimigo, eles matarem ele, né? Mas só que ele cai, né? Aí nesse momento ele começa a orar muito a Deus, e falar, olha, se você existe mesmo, e se eu consigo escapar disso, né? Isso é uma maneira, né, de se aproximar de Deus, quando você está realmente com muita dificuldade, né? Né? Ou seja, então se diz que se você tem as pessoas que são aflitas, né? O verso fala, né? Ele fala, se você tem 4 tipos de pessoas que se aproximam de mim, pessoas que estão sofrendo muito, pessoas que querem riqueza, né? Então Artartani, ou seja, as pessoas que estão sofrendo, que querem riqueza, se aproximam de Deus, né? E essa pessoa se aproxima de Deus, ou seja, ela também fala, se eu escapo dessa, eu vou render minha vida toda a Deus, a saber quem é Deus. E ele escapou. E aí foi cumprir a promessa, começou a procurar na igreja católica lá. Aí um bispo falou para ele, se você quer saber quem é Deus mesmo, conversar com Deus, né? Ele falou, vai para a Índia. Falou baixinho assim, né? Para ir para a Índia, porque falou, lá eu sei que tem uns yogis lá que eles falam com Deus, eles têm uma conexão, Deus está no coração deles, né? Como, sei lá, com o Paramatma, claro, o bispo não falou assim, né? Mas ele deu a entender que esses yogis podiam ter uma conexão com Deus, e ele foi. Então quando ele chegou lá, ele teve um guia, né? E esse guia começou a mostrar para ele todas as manifestações divinas da Índia, que são milhares, né? Então chegou, mostrou o Sr. Shiva, né, com seu tridente, né, uma cobra enrolada no pescoço, né, cheio de cinzas no corpo, viu Kali, né, Bondurga, Devi montada num tigre, né, não sei quantos braços, né, Narayana, né, com 4 braços. Ele viu muitas manifestações e toda hora isso não chamou a atenção dele, né. Mas quando levaram ele no templo Hare Krishna, né, ele entrou ali e ele chega ali e ele vê, né, Krishna lá, né, tocando a flauta, vê as figuras de Krishna tocando a flauta, né, distribuindo manteiga para os macacos, brincando, comendo. Aí ele fala, aqui está Deus. Aí o guia ficou, peraí, como é isso? Ficou curioso, falou, por que você acha que aqui está Deus, né? Se eu te mostrei tantas manifestações, você nem não teve nenhuma mudança no seu semblante, né? E agora eu levo você no templo de Krishna, você acha que aqui está Deus, né? Por quê? Ele fala, porque Deus não está fazendo nada, ele está só brincando, né? Então se ele pode brincar, isso é Deus, né? Ou seja, e esse é o sentimento. Por exemplo, uma pessoa muito rica, né? Se você é muito rico, muito poderoso, o que você vai fazer? Vou brincar. Vou lá para esquiar lá na Suíça, né? O que você vai fazer agora? A semana que eu vou lá na Suíça, vou esquiar lá, vou ficar 2 dias, depois eu vou voltar. Você pode fazer isso? Não pode, você tem que trabalhar um ano todo, né? Assim, você tem que fazer, né, sei lá, ir de 2ª classe lá no avião, sei lá, é uma coisa muito estranha, né? Você tem que ficar lá e ficar uma semana, e depois voltar, e depois só no ano que vem, né? Assim, como a gente vê, as pessoas querem ir para locais assim muito bonitos, assim. E claro, é difícil, e essa é a nossa tendência, a gente quer brincar, a gente quer ver natureza, a gente quer esquiar, como eu falei, a gente quer nadar, a gente quer ir naquela praia deserta lá do Ceará, não sei, uma coisa assim. Mas, a gente tem que ter dinheiro para fazer isso, né?
E se uma pessoa muito rica, muito poderosa, cada semana eu vou num local. Até que ela se frustra, né? Assim, mete um tiro na cabeça. Pode acontecer isso, né? Mas eu só estou dando esse exemplo para quê? Para entender que se você quer brincar, você tem que ser poderoso. E Krishna, ele é assim. Ele é muito poderoso e ele quer brincar. Ele não quer fazer mais. Ele não quer ficar, vou criar o universo agora. Krishna não está pensando nisso, né? Agora eu vou manter o universo. Ele mantém, ele cria e ele destrói pelos gunas avataras, né? Brahma, Vishnu e Shiva, eles fazem isso para Krishna, né? Krishna está no coração de cada pessoa, claro, Krishna vai te proteger, vai. Ele vai escutar suas orações? Vai, com certeza vai. Se você tem uma conexão com ele, ele vai fazer isso com você. Agora, só que não é a questão assim primordial. Claro, pode pensar até que é questão primordial, porque ele quer ter uma relação com você também. Na verdade, Krishna quer que o seu servo perdido, que está agora no Maya Sansara, retorne para ele, né? Essa é a ideia, né? Verdade. Então, quando Krishna está lá, no mundo transcendental, brincando, né? Fazendo suas brincadeiras, né? E de repente ele escuta alguém cantando Hare Krishna, assim, que não tem nenhum desejo material, sei lá, que só está cantando Hare Krishna para satisfazer Krishna, aí ele fica muito feliz, né? Então essa é a ideia, né? Então Krishna é a suprema personalidade de Deus, ou seja, tudo vem dele. Ele controla tudo sem ter que fazer nada. Então o Ishopanishad, ele fala, né? Taijati tanayajati tadure tauantike tat antarasya sarvasya tau sarvasya bhayataha. Bom, é algo assim. Ou seja, o que ele fala? Ele fala, ele caminha e não caminha. Ele está perto, mas ele está longe, né? Ele está dentro, ele está fora. O que é isso, né? Parece estranho, né? Mas isso é Krishna. Ou seja, isso é Deus. Ele está dentro de você e está fora também. Ele está perto, mas ele está longe. Ele está caminhando, mas ele também não caminha. Ele é mais veloz do que a mente, mas ele está parado também. Então é uma coisa inconcebível. Isso é Krishna, né? Ele tem essa cor azulada, né? Como cor das nuvens de chuva, né? Ele tem 2 braços. Ele faz atividades assim como atividades assim que parecem atividades bem normais, né? Como ter amigos, ter namorada, brincar, roubar coisas. Isso é Krishna. Jai Hare Krishna, muito obrigada. A próxima pergunta é do Cláudio Reis. Ele pergunta em espanhol. Ele fala: Maharaj, se tudo o que passa no interior de cada um, então quem é o próximo? Ele pergunta também se poderia ser em espanhol a resposta. Em espanhol não, tá difícil. Vou falar em português, vou falar mais devagar então. Como é a pergunta de novo? A pergunta é: se a gente entende que tudo que acontece, tudo que passa no interior de cada um, no interior da pessoa, então quem é o próximo? Bom, é assim, se você entende, né, que dentro de você existe uma conexão, né, com Deus, né, com Krishna, ou seja, essa sua rupa, a sua natureza é ser um servo de Krishna, né? Então, Dvira Swarupa Roy, Krishnera Nityadasa, né? Você é um servo de Krishna. Se você é um servo de Krishna, tudo que está acontecendo agora com você é uma coisa que é para incrementar a sua relação com Krishna, né? Então você pensa assim, olha, será que realmente eu consigo me relacionar com Deus? Né? Sim, consegue. Você nasceu para isso, sei lá, você foi criado, né, entre aspas, assim, né, que a alma é anadi, né, ou seja, ela não tem um momento da criação em si, né? Ou seja, porque ela é eterna, né? A gente entende isso, né? Mas se você entende que a sua relação com Deus é eterna, se você entende que a sua conexão com Deus tem que ser fomentada, né, a cada momento, a cada instante, né? Então você entende que você tem o que a gente chama de destino, entende? Você tem um destino. E qual é esse destino? É uma coisa que está sendo como gerada, né, pelo seu karma mesmo. Ou seja, o destino a gente fala que é o karma. Então você tem um karma, né, e esse karma você tem que atuar de acordo com esse karma. É como, por exemplo, né, você vai no mar.
né? Aí você é um bom surfista, por exemplo, né? Um bom nadador, um bom surfista, você vai entrar no mar. E você faz isso todo dia, e é ótimo, você se diverte, você está lá, é bom para a saúde, incrível. Só que, se um dia, né, vier uma onda muito grande, ou se um dia o mar estiver muito revolto e você quiser entrar no mar mesmo, o mar vai te levar, entende? Não é que você vai conseguir surfar porque você é um bom surfista. Porque existe uma coisa superior a isso, que é uma tempestade, sei lá, é o mar que é muito poderoso. Então, em relação ao mar, você não pode assim, brincar, né, com o mar, né? Você não pode brincar com o mar, você tem que ter um respeito com o mar, né? Então esse é o ponto que a gente quer chegar. A gente quer realmente ter um respeito com o karma. A gente quer ter um respeito com Krishna, que Krishna controla o nosso karma, né? Então, Yagnartha Karma Nunyatra Lokudhyam Karma Bandhanaha, né? Ou seja, que você precisa entender que tudo que você fizer nesse mundo material, você vai ser atado ao mundo material. Então, se você quer trabalhar de uma maneira independente, não importa o próximo. Tudo bem, essa vida realmente... a vida é como um clique, entende? A gente acha que, né, sei lá, se você consegue viver 100 anos, né, que é o que uma pessoa deveria viver, né, são 100 anos, né? Você pegar lá os ensinamentos, os Shastras falam isso, né? Os ensinamentos do Ayurveda também. Se você segue isso tudo, sei lá, se o caminhão de maionese não te atropela, né? O caminhão da Coca-Cola não te atropela, né? Sei lá, e você vai viver 100 anos bem, fazendo yoga, uma coisa assim, né? Mas são 100 anos só, é pouco, não é muito, entende? Contando o tempo que você dorme, o tempo que você ficou doente, o tempo que você ficou na infância, o tempo que você ficou, né, fazendo tantas besteiras na vida, né? Você desperdiçou isso, né? Esse desperdiçar que eu estou falando é o momento que você não conseguiu se conectar com Krishna, né? Você não conseguiu praticar a vida espiritual. Aí você fala assim, então o que é? Eu vou para o inferno? Não, não é isso, não é que você vai para o inferno, né? A questão toda é que você perdeu um tempo de conexão, né? Então, Prahlada Maharaj, né, ele fala, né, Kumaracharya Pragno, né, Dharma Bhagavaniha. Ou seja, que você precisa, desde quando você é criancinha, você precisa já praticar o Dharma, né? Esse Paradharma, o Dharma Supremo. Essa é a sua necessidade. Você não precisa de tantas coisas assim como você acha que necessita. Não é assim. Então, por exemplo, uma pessoa, né, ela se torna um devoto, né, uma devota, e ela pratica por um tempo, né, ela de repente é um brahmacharinho, ou seja, um monge, uma coisa assim. E chega um momento que ela fica um pouco, sei lá, frustrada com alguma coisa. O karma, como eu falei, esse exemplo do karma, o karma veio tão forte, né, que tirou ela do processo. Ela não conseguiu, ela não teve um bhakti sanskara, ou seja, ela não conseguiu, o bhakti dela não foi tão suficiente para mudar o karma, né, e ela acaba indo embora da consciência de Krishna, adotando outros processos, né? A gente não tem, mas Krishna fala, não tem problema nenhum, porque você vai resgatar isso em outras vidas, né? Você começa de onde você parou. Então o próximo é o quê? O próximo é realmente, que a gente olha o próximo é o nosso próximo corpo, né? Que você vai ter um próximo corpo, né? E esse corpo ele vai ser sendo formado quando, né? Agora. É agora, com a sua mente, né? Então o Bhagwan dá esse exemplo, né? Com uma lagarta, né? Ela come, né? Ela vai comendo uma folha, e depois ela passa para outra folha, né? Mas enquanto ela come uma folha, ela está meditando na folha seguinte. Então é mais ou menos isso que a gente faz. A gente está agora, né, vivendo a nossa vida de acordo com o nosso karma, né? Mas a gente já está criando a nossa próxima vida, de acordo com a nossa consciência, com os nossos sentimentos, né? Com as nossas atividades, né? Então, o que nós levamos
para o futuro, né? É o que nós praticamos agora. São os punyas, ou seja, as atividades piedosas, né? E também são os papas, ou seja, as atividades ímpias que você tem agora. E isso você leva para outra vida. Agora, então não importa, por exemplo, você é católico, você está sei lá, é muçulmano, não importa a sua designação, ou seja, o que você está praticando agora. Não importa. O que importa é que você faça o bem, que você seja uma boa pessoa, né? Eu acho que isso é mais importante. A religião é para isso também, né? Claro, no Sanatana Dharma, a nossa concepção é para a gente, sei lá, se tornar devoto puro, conquistar o amor puro por Deus, ir para Goloka Vrindava. Essa é a nossa, mas nem todo mundo vai conseguir nessa vida, né? E de repente, uma vida que você tenha que viver outras coisas, experimentar outras coisas, não tem problema, porque isso para Cristo não é nada. Isso não é nada. Você vai ter outra oportunidade, e aí você vai esquecer tudo que você viveu agora, né, para começar de novo, né? Então, a gente sempre vai ter isso, esse eterno recomeçar, né? Jai, Hare Krishna. A próxima pergunta é do Narottama. Ele pergunta se muda muita coisa de um guru para o outro, se o conceito e o princípio são os mesmos. Olha, veja bem, o princípio é o mesmo. O que muda são os detalhes, né? Então, por exemplo, um guru, ele vai te falar sobre Sanatana Dharma, ele vai te falar sobre a religião eterna da alma. Então não muda, o guru é um só. Então, nesse sentido, o guru é um só, é a mesma coisa, você não tem diferença. Agora, a gente está falando aqui de guru genuíno, né? Guru genuíno. Então, eu não estou falando assim de guru enganador, guru falso guru, né? Guru aproveitador, guru que não é qualificado para ser guru, né? Então, se uma pessoa está na posição de ser guru, ele precisa ser qualificado, né? Por isso Krishna ele fala, Tasmad Gurum Prapadyante Jignasu Shreya Utaman Shabde Parechanishnatam Brahmani Upashama Shreya. O Bhagavatam está falando isso, né? É que você precisa se aproximar de um guru com muita com um sentimento, né, de entender que isso é muito importante na sua vida, né? E ao mesmo tempo o guru ele tem que ser ele tem que estar versado nas escrituras, ele também tem que ser estável, né, no seu comportamento, ele não tem que ficar flutuando, né, indo para um lado, por isso guru significa pesado, né, um dos significados da palavra guru é pesado, uma pessoa que é pesada, ou seja, pesado no sentido que dela não se mover das suas convicções, né? O guru ele não pode ser arrastado para um lado para o outro, não, o guru tem que estar ali pesado, esse é o peso do guru, né? Então, em certo sentido, se o guru é genuíno, né? Se é autêntico, né? Ele controla as paixões mundanas, enfim, tudo isso, né? E ele pratica, ele tem... E ele pode ser que ele não seja um Mahabhagavata, seja um guru, o melhor tipo de guru. Porque dizem que tem 3 tipos de gurus, né? Tem um guru que tem os 2 pés nesse mundo material, né? Esse é um guru de terceira categoria, a gente pode dizer assim, né? É o nível inferior, né? Mas o seu olhar está no mundo transcendental. Então ele está no mundo material, mas ele está olhando o mundo transcendental e ele está ajudando os seus discípulos a olharem também para o plano transcendental. Tem outro tipo de guru que ele tem um pé no mundo material e um pé no mundo espiritual. Então ele está levando pessoas, né, do mundo material para o mundo espiritual. Esse é o guru intermediário. E o último guru, que é o guru superior, superlativo, né, ele tem os 2 pés, né, no mundo espiritual e está olhando para o mundo material. E com isso ele leva pessoas para o mundo espiritual. Mas não importa qual tipo de guru você tem. O importante é que ele esteja te ajudando, né? Então, qual é o melhor tipo de guru? Aquele que te ajuda mais. Esse é o melhor tipo de guru. Então, muda alguma coisa? Muda a maneira de cantar, de repente muda a quantidade que você vai cantar, né? De repente o guru fala, só vou iniciar você se você cantar 64 volts. Bom, isso pode acontecer. O outro guru fala, não, você tem que cantar 32. O outro fala, você canta 16. O outro fala, canta, ele nem vai te pedir a quantidade, você canta. Tá bom. Então é uma coisa assim,
Então o guru ele vai, são detalhes isso, né? Eu estou falando, detalhes. A quantidade de santos nomes que você canta é detalhe. A gente entende, né, que o ideal seria cantar mais, né? O ideal é cantar o que diz Prabhupada Bhaktisiddhanta, 64 voltas, mas alguns gurus eles nos dão misericórdia para você ser discípulo e cantar. E eu acho que a maioria dos gurus fazem isso, né? Senão não ia ter discípulo praticamente. É que você cante um número menor de voltas e vai aumentando aos poucos, na medida que você pode, tentar chegar a 64, uma coisa assim, né? Agora, como se canta o Gayatri, né? São detalhes, né? A gente vê nas Gaudias Matas, ou seja, nessas filiais, né, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, que Prabhupada Bhaktisiddhanta teve muitos discípulos proeminentes, né, que abriram templos, né? E como Bhaktivedanta Goswami Maharaj, né, Swami Maharaj Prabhupada que veio para o Ocidente, né, Cesar Maharaj, Bom Maharaj, enfim, vários. E eles trouxeram o processo de uma maneira um pouco diferente, ou seja, cada um eles têm as suas diferenças, né? E isso é importante a gente entender, não ficar como apegado a essas diferenças, né, no sentido de você ficar comparando, né? Por exemplo, a gente tem de repente a gente canta o Gayatri de uma certa maneira e você acha que pode ser mais ritualístico, uma coisa assim. E você acha que é superior às pessoas que cantam o Gayatri de uma maneira mais simples. Então você já não comete um erro, você está cometendo um erro, né? Não é assim. Existem os detalhes, mas os princípios são os mesmos, né? Ou seja, que o Guru é um só. Ou seja, o Guru vai te levar a Krishna. Isso é o Guru, vai te levar a Krishna, né? Ele vai te levar a Krishna. Ou seja, e ele quer que você se qualifique também, né? E você precisa se qualificar. Não é só nesse verso que eu falei, Tajma Gurum Prapadate Jignasu Shreya Uttama, ou seja, essa primeira parte do verso, isso é relacionado ao discípulo. Ao discípulo. O discípulo precisa se qualificar, né? Ele precisa também ser guru, essa é a ideia. Então você não está aqui simplesmente para ser discípulo a vida toda. É como, por exemplo, você entrou na escola e fala, agora você é estudante a vida toda. Não, mas você precisa sair da escola, não quero ser estudante a vida toda. Não, você precisa formar, você precisa arrumar um emprego, né? Assim, é uma coisa assim. Então com o guru é a mesma coisa. Você precisa realmente, através do sadhana, através da sua prática, através do seu comportamento, você precisa tornar um bom discípulo, né? Para depois ser um guru. Guru no sentido que eu digo, um siksha guru, não um diksha guru, né? Como o Mahaprabhu mesmo ele falou, né? Kiba Vipa, Kiba Nyasi, Shudra Kenanoi, Ei Krishna Tataveta Seguru Roy. Ele falou, não importa se você é um Shudra, um Sannyasi, não importa o que você seja. Você precisa entregar a consciência de Krishna para as pessoas se você entende da consciência de Krishna, né? E isso significa siksha, que você pode ser um siksha, você pode ser um instrutor, você pode ajudar as pessoas. Isso é muito importante, a gente poder entender que a gente deve ajudar as pessoas também, né? Se você entende a verdade, ajuda as pessoas, né? Ajude, fale de Krishna, da sua plataforma, onde você estiver, você entregue Krishna, entende? Agora não que você tenha que iniciar discípulo, seja outra coisa, seja um desvio também. Então é isso, você precisa realmente entender que existem diferenças, sim, existem diferenças que são detalhes, entende? Você não vai ficar se pegando esses detalhes, ficar criticando ou comparando, porque aí esse é o problema da mente, a mente ela sempre compara, né? E na comparação, a comparação é um grande problema que a gente tem, né? A gente ficar comparando as coisas, né? E achando que a gente faz melhor ou pensando que a gente faz pior, mas na verdade são esses detalhes, né? O guru ele ajusta os detalhes, né? Agora o princípio ele mantém o mesmo. Todos os gurus vão falar, você tem que chegar a Krishna, você tem que cantar o Mahamantra, você tem que cantar os Gayatris, você tem que adorar a deidade, você tem que oferecer boca para ser prachada. Tudo isso são princípios, entende? Jai Hare Krishna. A próxima pergunta é: como sei que estou preparado para levar uma vida monástica? Então, na realidade você não está preparado, senão você não faria essa pergunta, né? Então, quem está preparado não faz essa pergunta, né? Igual essa história que fala de Mozart, né? Mozart, a gente sabe, acho que com 7 anos ou 5 anos, acho que é 7 anos, ele escreveu uma sonata, né? uma sinfonia, uma coisa incrível. Um menino de 7 anos escreve isso, né?
Imagina uma partitura, uma coisa super complicada, né, assim. Ele escreveu isso. Aí depois passou depois ele foi muito famoso, já estava já na idade, né, avançada lá, não sei. Um menino, né, de 12 anos escreve para Mozart, fala: eu queria escrever uma sinfonia, queria escrever para orquestra. E Mozart fala para ele, responde, naquela época era carta, viu, gente? Não era WhatsApp, nada disso. Aí o Mozart escreve para ele assim: não, é melhor você aprender a tocar música primeiro, ser um bom músico, né, assim, aprender a ler partitura, fazer tudo certinho, para depois você tentar escrever sinfonias, né, sonatas, algo assim. Aí o menino responde para Mozart, fala: olha, você com 7 anos você escreveu já uma sonata, por que eu não posso escrever então? Aí o Mozart responde para ele: mas eu não perguntei para ninguém, é o que ele falou. Então, se eu não perguntei para ninguém, por isso eu posso escrever com 7 anos uma sonata, né? É diferente, né? É totalmente diferente a coisa, né? Então, como eu sei que eu estou preparado para a vida monástica? Eu estou falando, você não está. Para você ser um monge, você precisa se treinar. Você precisa estar lá tendo disciplina, vivendo no ashram, né, vivendo num local onde você vai receber instruções, onde você vai realmente praticar. Você precisa ter uma rotina, né? Um monge tem uma rotina, né? Um monge, hoje eu quero fazer isso, amanhã eu quero fazer... Não, todo dia você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que fazer todo dia as mesmas coisas. Praticamente você faz todo dia, todos os dias as mesmas coisas. Você acorda bem cedo, você canta a sua japa, você canta o seu gayatri, você estuda as escrituras, você... Entende? Isso é como ser um monge, né? É 100%, imagina. Então você tem uma natureza. Agora, não quer dizer que você não possa experimentar a vida monástica. Porque eu quero ser monge a vida toda. Já ouvi isso muitas vezes, que o pessoal chega aqui, né? Eu quero ser monge a vida toda, vem pra cá, larguei tudo, vendi tudo, né? A gente já sabe da história, né? Larguei tudo, vendi tudo, quero morar aqui, vou ser monge a vida toda, não sei. Aí você vê depois de alguns meses a pessoa vai embora. Ou alguns duram 1 ano, outros duram 2 anos, uns 5 anos, outros duram, sei lá, 7 anos, né? Aí eu não estou falando que dura 10 anos, porque eu não vi ainda durar 10 anos. Antes eles já saem, entendeu? Agora, é mais ou menos isso, né? Não é fácil ser um monge, né, para a vida toda, né? Não é fácil, mas nada é fácil. Ser um grihasta é difícil. Agora, por exemplo, igual a gente vê assim, os militares, né? Existe o alistamento militar, né? No Brasil é assim, né? Então você tem que servir por 1 ano, é obrigatório para todo mundo. Claro, eles podem dispensar você por excesso de contingente, ou porque, sei lá, você não pode ir, ou eles não querem levar você, tudo bem. Aí você não vai. Mas se você vai lá para o exército, ou se você quer ir, e você vai ficar 1 ano lá, um ano em treinamento, 1 ano em treinamento. 1 ano, você ficou soldado 1 ano. Aí depois, se você quiser, você continua, né? Mas aí normalmente não continua. Você sai daquilo ali, na verdade. Se você é inteligente, você sai daquilo ali e vai tocar a sua vida, tudo bem, né? Não quer dizer que você ficou lá 10 anos, 15 anos, você vai pra guerra. Não, mas esse 1 ano aí te ajudou. Ajudou em quê? Em muitas coisas. Você teve mais disciplina, você tinha horários para acordar, você enfrentou, te colocaram no mato lá, né, sozinho, né, com uma faca na mão, um pouquinho de comida para você sobreviver. É uma coisa assim, entende? E isso te ajuda na vida de alguma maneira, te ajuda, entende? Não é que é mais seguro. Quase nunca dá problema, quase nunca falha, né? Mas quando falha, não tem barranco, não tem para você se encostar ali, de descer devagarzinho, não, já vai direto, entende? Então é isso é como... então, se você vem, né, para ser monge, né, você vai ter a sua luta interna. Ser um monge é uma luta interna muito grande, ou seja, é uma luta externa também, é você conviver com pessoas, não ter liberdade, não ter como, né, não tem individualidade, né? Claro, você tem a sua individualidade também, né? Mas você precisa servir, aprender a servir. Então você tem que, se você quer vir aqui ao monastério e tentar a vida monástica, tem que vir. Não tem que perguntar, será que estou preparado? Eu falo para você que você não está preparado, já falo para você isso. Mas você vem aqui para se preparar. Essa é a ideia. Jai Hare Krishna. Então,
Finalizamos aqui mais uma live com Gurudeva. Agradecemos a presença de todos, a todas as perguntas enviadas e nos vemos na semana que vem. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivraja Kacharya Stotra Sat Sri Srimad Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaja Ki